Então, está iniciada a gravação, né? Semana passada a gente viu até os algoritmos estado de enlace, né, e vetor de distância. Para a gente poder dar uma lembrada rápida aí da diferença entre eles, né, o que é cada um deles. O algoritmo de estado de enlace é aquele onde, quando nós temos uma rede de computadores, para que ele possa fazer o roteamento dessa rede, ele precisa do conhecimento completo da rede, né? Ele precisa conhecer não só os roteadores que estão ligados a ele, como todos os roteadores e todos os enlaces que existem na subrede. Com base nisso, ele consegue montar melhores rotas, ele consegue avaliar melhor o estado da rede. Já o vetor de distâncias, ele é um algoritmo mais antigo, né? Ele é um algoritmo que foi implementado no protocolo de roteamento RIP, que é o protocolo de roteamento original da internet, onde o roteador ele toma conhecimento dos caminhos da rede apenas conversando com seus vizinhos. Ele pergunta até onde cada vizinho sabe chegar. Com base nesse conhecimento, ele escolhe por qual dos vizinhos tem que seguir. Tá? Então, é um algoritmo mais simples, consome menos recursos para o processamento, porém não chega a resultados tão bons quanto o roteamento por estado de enlace. Fazendo a comparação entre eles, né, para que a gente possa depois ver exemplo de implementação e já começar um laboratório hoje, né? Então, fazendo uma comparação, né, entre os dois. Então, nós temos o estado de enlace, que é um mais sofisticado, né, que é um algoritmo que conhece toda a rede, e o vetor de distância, que é aquele que só conhece os vizinhos, né? No estado de enlace, ele requer que cada nó saiba o custo de cada enlace da rede, né? Então, se nós temos aqui uma rede, vou fazer um desenhozinho aqui, botando apenas roteadores, né? Nós temos esse tipo de rede aqui. Tá? O estado de enlace requer que, né, vou botar aqui esse roteador A. Esse roteador A, para montar as tabelas de roteamento dele, ele precisa conhecer todos os enlaces, todas as ligações que existem entre os roteadores. Precisa conhecer quais são as ligações e o estado de cada uma delas num determinado momento. Né? Então, se o estado, a condição, a fila, a vazão, qualquer coisa muda numa ligação, esse roteador tem que estar sabendo, em qualquer ponto da rede. Então, com base no conhecimento global da rede, ele vai montar o seu esquema de roteamento, né? Com isso, cada nó deve enviar mensagem para todos os demais sempre que o custo de enlace muda. Se o custo de enlace, por exemplo, for o retardo da fila, mudou o tempo que está levando na fila, tem que informar os outros. Isso é algo que muda constantemente, né? Então, é uma condição que leva a um tráfego maior na rede, né? Requer uma ordem de N vezes E mensagens, onde N é o conjunto de nós e é o conjunto de enlace, tá? Então, vai gerar uma quantidade muito grande de mensagens em toda a rede. Já como funciona o vetor de distância, né? Para essa mesma rede aqui, né, o vetor de distância ele só precisa conhecer, isso que eu vou marcar aqui, ó, né? Ele só precisa conhecer, opa, peguei o errado aqui, pera. Só precisa conhecer esses caminhos aqui que estão marcados. O roteador A precisa conhecer os seus vizinhos imediatos e esse enlace que liga aos vizinhos. Então, ele só precisa conhecer essa parte que está marcada em amarelo. Então, o estado de enlace, o vetor de distâncias, ele é um algoritmo muito mais simples, que gera um tráfego muito menor na rede, né? Então, ele requer a troca, né, de mensagem entre vizinhos diretamente conectados apenas, né? E envia mensagem somente se a mudança do custo resultar na mudança do caminho, né? Então, enquanto o estado de enlace, mesmo que a mudança do custo não altere o roteamento, isso tem que propagar para todos tomar essa decisão. Aqui no estado de enlace, desculpa, no vetor de distâncias, não. No vetor de distâncias, as máquinas avaliam a alteração. Se essa alteração elas acham que não provoca mudança nenhuma no roteamento, não precisa propagar, né? Então, roteamento bem mais simples. Para dar nome, tá, aos protocolos, esse roteamento aqui, vou dar a cor para vermelho. Esse roteamento de estado de enlace, na internet, algoritmo de roteamento OSPF, é um excelente, tá, algoritmo de roteamento, tá, oficial da internet atualmente. E o vetor de distância ele foi implementado como o RIP, um algoritmo de roteamento antigo, né,
porém muito simples. Basicamente, qualquer roteador consegue implementar o RIP pela sua simplicidade. Tá? Então, no momento de escolher entre os dois algoritmos de roteamento para usar numa parte da rede, vários aspectos têm que ser levados em consideração. Né? Se uma rede simples, com poucos roteadores, o RIP funciona sem dificuldade nenhuma. Né? Se uma rede maior, com caminhos redundantes, o SPF é um protocolo melhor, já que ele pode até tirar proveito desses caminhos redundantes. Porém, outro aspecto é a complexidade dos roteadores. Né? Nem todo roteador vem com software SPF. Então, às vezes, nós temos roteadores mais simples na rede que só falam RIP. Aí a gente vai precisar usar o RIP mesmo. Tá? Apesar do OSPF ter vindo em substituição ao RIP, o RIP ainda é muito utilizado em muitas redes hoje. Tá? Ele é completamente funcional. Velocidade de convergência, outro aspecto que a gente precisa comparar entre os algoritmos de roteamento. Né? O estado de enlace converge rapidamente. O SPF, com uma alteração em qualquer ponto da rede, tem que ser propagada para todos. Né? Vamos supor uma rede muito grande que tenha muitos enlaces entre dois roteadores. Uma mudança num ponto qualquer da rede, ela é informada imediatamente para toda a rede. Então, toda a rede calcula novas rotas e as novas rotas já estão estabelecidas. Tá? No vetor de distâncias, o que acontece? Esses dois roteadores eles avaliam. Houve uma mudança aqui. Essa mudança impacta no roteamento? Impacta. Então, esse roteador avisa para esse que avisa para esse. Esse avisa para esse, e esse aqui avisa para esse e para esse. Né? Eles vão avaliar agora a situação deles se mudou alguma coisa. Aí, se mudou, eles começam a propagar para frente também. Então, a propagação no RIP ela é bastante lenta. Né? Numa rede como essa aqui, que temos poucos roteadores, não vai ter tanto problema assim. Numa rede maior, onde precisa passar por vários enlaces, aí a convergência já pode virar um problema mais sério. Né? Porque uma falha num ponto da rede, que pode comprometer todo o roteamento, essa informação pode demorar muito a chegar do outro lado. Né? O vetor de distâncias, tá? Também tem o problema que a gente chama de problema da contagem ao infinito. Né? O problema da contagem ao infinito, deixa eu só ficar aqui. Está errado aqui, tá? Esse aqui, esse também tem um problema da contagem ao infinito, tem que estar alinhado com o vetor de distância aqui. Isso é um problema só do vetor de distância. O problema da contagem ao infinito é um problema que existe, que é o seguinte. Como eles só conversam entre vizinhos, você tem aqui um roteador A. Né? Aí você tem um roteador B. Aí você tem um roteador C. A saída para a internet é por intermédio do roteador C, por exemplo. Né? Então, o que o roteador, nesse caso aqui, o vetor distância ele trabalha com contagem de saltos. Então, vamos supor aqui que o roteador B ele sabe que para chegar aqui num... Vou botar aqui um outro roteador, tem um roteador D aqui. O roteador B sabe que para chegar no roteador ele gasta 2 saltos. Então, para chegar no D, ele precisa passar por C e por D. Então, ele gasta 2 passando por C. Né? O roteador A, ele aprende com B que o B gasta 2 para chegar em C. Então, o que ele faz? Para chegar em D, ele sabe que ele tem que gastar 3 saltos passando por B. Ele sabe que ele gasta 3 porque se B gasta 2, ele gasta 1 para chegar em B, que está ligado diretamente, então ele gasta 3 passando por B. Vamos supor que esse roteador aqui caia, de repente, pare de funcionar. Eles perdem o acesso ao roteador D. Né? Mas o que acontece? B, ele sabe que ele não consegue mais chegar em D por C. Mas o roteador A está falando para todo mundo, para todas as redes que estão aqui atrás, e mais para B, que ele tem como chegar em D com custo 3. O que o B faz? O B acredita em A. O B assume o seguinte, para chegar em D, agora eu tenho um custo 4 passando por A. Como o custo dele aumenta e A precisa passar por ele, o que o B faz no passo seguinte? Agora o meu custo passou para 5. E aí diante. Aí o B fala, bom, já que aumentou, o meu passa para 6. E aí vai ficar 7, 8, 9, 10, até chegar no infinito. Né? O infinito para o RIP é o número 16. Só que para chegar nesse número 16, leva um tempo eles trocando informações. E com isso, A, B e todo mundo que está aqui atrás de A
está acreditando que existe um caminho até D, enquanto não existe. E aumenta um tráfego na rede por mensagens que nunca vão chegar em D. Tá? Esse que é o problema da contagem até o infinito. Então, o RIP, ele tem esse problema. Né? O SPF não tem esse problema. Com relação à robustez, né? O que pode acontecer, né? Se o roteador falhar, se comportar mal, tá? Ou for sabotado, né? O que pode acontecer, né? No estado de enlace, né? Vou botar mais uma mudança aqui, tá? No estado de enlace, um roteador poderia transmitir um custo incorreto para os seus enlaces, né? Diretos, mas não para os outros, né? Um nó poderia também corromper ou descartar qualquer pacote, tá? Recebidos como parte da difusão do estado de enlace. Então, o que pode acontecer de errado no estado de enlace? Né? Um pacote ser corrompido durante a transmissão, né? Ou haver perda de pacote. Né? Mais um nó no estado de enlace, LS é o estado de enlace, eu vou trocar isso aqui. Né? Está calculando apenas suas próprias tabelas de roteamento. Tá? Então, o cálculo da nova rota é isolado, fornecendo alto grau de robustez. O que está falando aqui? Nessa rede que nós estamos vendo aqui, se houver um erro, por exemplo, na passagem da informação desse nó para esse roteador aqui ele vai ter uma falha na informação que ele recebe, ele vai calcular a rota erradamente. Mas esse cálculo da rota errada vai ficar limitado a ele. E no futuro, quando houver novamente propagação das informações, o que vai acontecer? Ele vai receber a informação correta e ele vai passar a convergir igual aos outros. É verdade que num determinado momento, enquanto ele recebeu as informações erradas, até haver a correção, ele terá rotas erradas, mas todo o restante terá as rotas corretas. Tá? E existem ainda outros mecanismos do IP, quando acontece uma rota errada, para fazer uma correção de rota. Agora, no vetor de distâncias, o que acontece se houver um erro? No vetor de distâncias, os nós conversam um com o outro. Então, vamos imaginar que um erro aqui. Essa máquina recebeu a informação errada de A. Ela avisa para todo mundo essa informação errada e todo mundo está avisando para todo mundo essa informação errada. Então, o erro local, quando a gente usa o estado de enlace, ou melhor dizendo, o vetor de distâncias, tá? Pode propagar esse erro por toda a rede, levando ao roteamento errado, tá? Comprometendo todo o esquema de funcionamento. Um exemplo aqui, ó, um dado, em 1997, tá? Teve um roteador de um pequeno provedor lá nos Estados Unidos que apresentou um defeito no hardware dele, ele estava propagando informações erradas. Tá? Fez com que a internet caísse, tá? Em vários backbones durante horas, até descobrir que era aquele roteador que estava com problema. Simplesmente as rotas não funcionavam e deu um trabalho enorme para descobrir o roteador que estava com problema. Enquanto não se isolou esse problema, a internet não voltou. Tá? Se fosse problema lá no estado de enlace, o que aconteceria? Esse roteador, se estivesse rodando o SPF, o problema de rota ficaria apenas isolado a ele, veria-se que as rotas estavam com problema nele e se encontraria o problema com muito mais facilidade. Tá? Então, a cada interação, o cálculo não é passado apenas ao seu vizinho, conforme a gente já viu, né? E indiretamente ao vizinho do vizinho e a cada interação. Né? Então, o cálculo incorreto pode ser difundido pela rede inteira. Falando um pouco sobre outros algoritmos de roteamento. Né? Chegaram a ser propostos outros... Oi, pode falar. Mas esse algoritmo ele ainda é implementado hoje, apesar de ter o mais moderno? Ou só está sendo utilizado porque já existia a aplicação? Não, ele ainda é bastante usado, sim. Tá? Ele ainda é bastante usado, sim. Até por causa da sua simplicidade. Hoje, basicamente, quando um roteador, quando você compra um roteador, ele é mais ou menos como se você comprasse um computador. Né? Quando você compra um computador, como é que você especifica o computador que você quer comprar? Você vê os tipos de software que você quer rodar, o que você precisa dele, o processador, a quantidade de memória. Quando você vai comprar um roteador, está falando de roteador mesmo, né? Que a gente vai estudar isso daqui a pouco. Não esse roteadorzinho doméstico que a gente tem em casa, que isso é extremamente simples. Né? Mas quando você compra um roteador, ele vem com o sistema operacional, você instala software nele. Né? Então, às vezes, você vai colocar um roteador numa determinada localidade que você não precisa de muita sofisticação no roteamento. Então, você compra um roteador mais simples. Esse roteador mais simples ele pode, inclusive, não ter
muitas condições de rodar um algoritmo de estado de enlace, que requer mais processamento. Então, é comum você usar nessas redes menores o vetor de distâncias, que é o RIP. Né? Então, ele ainda é muito utilizado hoje. Sem contar que roteamento é software, você compra software. Né? Então, você pode ter uma determinada situação em que você até tem um roteador que ele tem capacidade de rodar o algoritmo estado de enlace. Só que, o que acontece? Os roteadores já costumam vir com o RIP de graça. E se você precisar do SPF, um estado de enlace, você precisa pagar para ter esse software. Então, se você tem uma condição numa determinada organização que o RIP resolve e ele já vem de graça, muita gente não compra o algoritmo de roteamento por estado de enlace. Tá? O Jonathan perguntou em qual situação é a melhor opção entre o RIP e o SPF. Olha, Jonathan, se você tiver a condição de rodar os dois, o SPF sempre é a melhor solução. Tá? A não ser que entre questão de preço, questão de máquina que não consegue rodar e não tem jeito. Né? A questão da máquina não consegue rodar o SPF, aí não tem jeito, é o RIP. Agora, as duas conseguem rodar, a não ser que você esteja preocupado com o preço, né? Você vai rodar, é melhor usar o SPF. Se você tem os dois, é melhor usar o SPF. Tá? O SPF ele traz um desempenho melhor. Né? Até porque você tem uma situação como essa daqui, ó. A gente vai estudar mais para frente, tá? Mas já que você perguntou, eu vou dar uma adiantada aqui. Vamos imaginar essa rede aqui, ó. Você tem um roteador aqui, você tem um roteador aqui. Né? Aí você tem dois caminhos. Você tem um caminho por cima que passa por dois roteadores para chegar até o outro. Você tem um caminho por baixo que passa por um roteador só. Né? O vetor de distâncias, que é o RIP, ele só conta saltos. Então, para o vetor de distâncias, o que vale é, se eu vier por baixo, tá? Eu estou com a rede aqui, eu vou passar por 1, 2, 3 roteadores. Né? 1, 2, 3 roteadores. Se eu vier por cima, eu vou passar por 1, 2, 3, 4 roteadores. Então, o que vai acontecer? O RIP vai falar, o caminho é por baixo. Mas não importa o restante da situação da rede. Né? O que... Agora, vamos imaginar o seguinte, esse roteador aqui embaixo está com um enlace de 10 megabits e um enlace com 10 megabits. E aqui em cima você tem todos os enlaces entre os roteadores de 1 GB. Tá? 1000, 1000 e 1000. Eu acho que todo mundo concorda, né, que é muito melhor passar por 3 enlaces gigabit do que por 2 enlaces 10 mega. Tá? O que o SPF faz? O SPF ele leva em conta o estado do enlace. Ele lembra de estado de enlace. As filas aqui embaixo são muito maiores que as filas aqui em cima. Então, o SPF vai escolher o caminho de cima, né, que é o melhor caminho. Por isso que é sempre melhor usar o SPF. Né? Vamos supor que fosse igual por cima e por baixo. O SPF vai balancear a carga entre os dois, distribuindo a carga entre os dois. O RIP só vai usar um. Né? Então, a resposta, né? Se tem condições de usar os dois, é sempre melhor o SPF. O problema é que nem sempre se tem condição de usar os dois. Alguns outros algoritmos, né? Foram propostos, então, outros algoritmos, outras soluções, né? Mas, na prática, o que os dois implementam é o estado de enlace e o vetor de distâncias. Tá? Uma única exceção é um algoritmo da Cisco chamado IGRP e EIGRP, que ele é um misto do estado de enlace e vetor de distâncias. Né? Esse misto... Deixa eu desligar aqui o celular que está me incomodando. Esse misto, ele tira proveito do que os dois têm de melhor. Tá? Mas é um algoritmo proprietário da Cisco, tá? É um excelente algoritmo, né? Não, mas não é um padrão da internet, somente roteadores Cisco rodam ele. Normalmente, administradores de rede gostam muito desses protocolos. Então, se você só tem roteadores Cisco, às vezes é comum você também ver esses algoritmos, principalmente o EIGRP, que é o mais moderno deles. Mais para frente, a gente também eu vou comentar um pouquinho deles com vocês. Bom, esses dois algoritmos que nós vimos, estados de enlace e vetor de distância, são técnicas para se desenvolver algoritmos. Tá? Agora, mesmo dentro dessas técnicas, nós temos uma situação em que a gente precisa mesclar áreas de roteamento. Tá? É o que a gente chama de roteamento hierárquico. Né? Basicamente, isso é para evitar um grande tráfego. Né? Imagina o seguinte, tanto o SPF quanto o RIP, tá? O estado de enlace e vetor de distância. Imagina a internet, né? Caráter mundial, a rede inteira.
O RIP é impraticável, né? O estado de enlace. Desculpa, o vetor de distâncias. Tá? O vetor de distância é impraticável, porque depende da conversa com o vizinho. Então, imagina a conversa de um vizinho propagar para o mundo inteiro. Até chegar do outro lado do mundo, já mudou tudo na rede. Tá? Então, não vai convergir nunca. O estado de enlace até poderia convergir. Agora, imagina a dificuldade que é montar um mapeamento da internet global. Todos os enlaces, todos os roteadores da internet juntos. Tá? Primeiro, haja memória para fazer isso tudo. Segundo, haja processador para processar um grafo desse tamanho. Tá? E terceiro, a quantidade de mensagens trocadas ia poluir a internet. Basicamente, a internet só ia trocar mensagem de roteamento. Então, a gente tem que, na prática, não há como fazer um roteamento global da internet, onde o roteador conheça todas as rotas. Tá? Então, a solução para isso é a gente trabalhar com roteamento hierárquico. A gente divide em níveis e faz o roteamento entre níveis. Então, né, até aqui, o que a gente considerou? Né? O meu PowerPoint acabou de voar aqui. Espera só um minutinho que eu vou ter que reiniciar ele. Tá? Mas o que a gente considerou, então? Vou falando enquanto isso. A gente considerou a rede que era apenas uma coleção de roteadores interconectados. Tá? Todos eles usando o mesmo algoritmo de roteamento. Tá? Mas a gente tem algumas questões aqui. Já conversei com vocês, né? Escala e autonomia administrativa. A questão da escala foi essa que eu acabei de falar. Tá? Não tem como fazer um algoritmo de roteamento que funcione com toda a internet. Tá? Eu vou falando, então, adiantando aqui, tá, o PowerPoint. Deixa eu tentar forçar o PowerPoint a parar. Segunda vez já que ele faz isso. Vou voltar agora aqui. A coisa está saindo um pouco dos trilhos. Bom, então vamos lá. Voltou aqui, né? Então, roteamento hierárquico, né? Então, o vetor de distância jamais converge, né? O estado de enlace não tem como ter todos os dados da rede, então é impossível com relação à questão de escala. A gente também tem uma questão que a gente chama de autonomia administrativa. Né? Grandes empresas, tá? Até empresas de médio porte, um pouco maior, tá? Costumam ter várias redes. Tá? Grandes redes com vários roteadores. E ela precisa, dentro dessa organização, ter um esquema de roteamento. Né? Quem vai ser o dono do roteamento? Quem vai configurar o roteamento? Então, numa escala global como a internet, não dá para ter um órgão central que ele dite todas as normas de roteamento, como devem ser feitos o roteamento, como devem ser feitas as políticas de roteamento. Né? Cada empresa deseja e precisa controlar como os roteadores funcionam e qual é a melhor política de roteamento para elas. Então, idealmente, tá, uma organização ela tem que poder executar e administrar sua rede como ela bem entenda. Então, basicamente, eu não posso impor como uma organização vai fazer o roteamento dela. Né? Por conta disso, então, por problema de escala, e por problema de cada um precisar ter a sua própria administração, a gente vai usar o roteamento hierárquico. Né? Então, esse problema ele pode ser resolvido criando o que a gente chama de sistemas autônomos. O que é um sistema autônomo? Você tem uma rede com vários roteadores, você tem aqui uma rede com vários roteadores que estão ligados de alguma forma. Né? Só que essas redes com vários roteadores, eles pertencem a uma determinada organização. Né? Ele se liga à internet por outro roteador que vai fazer interligação também com outras redes. Né? Então, nós temos o quê? A internet é uma rede de redes.
cada rede dessa é um sistema autônomo, né, que a gente chama de AS, tá? Autonomous Systems, né? Então, isso aqui é um sistema autônomo, isso aqui é um sistema autônomo. O esquema de roteamento bolado para a internet permite que cada sistema autônomo seja completamente independente dos demais em termos de roteamento, né? Então, cada sistema autônomo consiste em quê? Em um grupo de roteadores sobre o mesmo controle administrativo. Alguém administra esse sistema autônomo. A responsabilidade é toda de uma determinada pessoa ou organização, né? Então, todos os roteadores dentro do mesmo AS executam o mesmo algoritmo de roteamento. Então, obviamente, aqui dentro, para que os roteadores possam se entender, eles precisam executar o mesmo algoritmo de roteamento. Não tem como misturar aqui dentro estado de enlace com vetor de distâncias, porque cada um tem uma forma diferente de trabalhar. Então, na definição do sistema autônomo, a gente vai escolher o algoritmo de roteamento, né? E, obviamente, todo roteador aqui conhece todos os demais e tem informações sobre todos eles, né? Esse algoritmo de roteamento que é executado aqui dentro, tá? A gente chama de protocolo de roteamento intrasistema autônomo, tá? Então, intra, ele é dentro de um sistema autônomo. Agora, para funcionar a internet, a gente precisa fazer conexão entre sistemas autônomos. Eu preciso conectar esse sistema autônomo da esquerda com o sistema autônomo na direita, né? Então, um ou mais roteadores vão ter a tarefa adicional de transmitir pacotes para quem está fora. No caso aqui, ó, nós temos esse roteador aqui, ele é a ligação com o meio externo. Esse outro roteador aqui, ele é a ligação com o meio externo, tá? Esses roteadores eles recebem a denominação de roteadores de borda, ou gateway routers, né? Esses roteadores de borda, então, eles têm a responsabilidade de coletar toda a informação da rede interna, montar as tabelas de repasse e conversar com quem está do lado de fora para que essas informações possam chegar na rede aqui dentro. De forma prática, esse roteador aqui ele não vai conhecer essa rede aqui dentro. Ele apenas sabe o que existe aqui dentro, mas não como existe. E todas as informações para essa rede aqui ele passa para esse roteador. E esse roteador ele vai fazer a distribuição aqui dentro. Da mesma forma, ninguém aqui conhece características do mundo exterior, só esse roteador aqui. Mas ele sabe o seguinte: se eu quero sair do meu sistema, eu quero ir para o mundo exterior, eu mando para o meu roteador de borda. E aí o meu roteador de borda conhece o mundo exterior, tá? Então esse roteador de borda é importante porque ele é o cara que vai fazer a ligação do sistema autônomo com o mundo externo. Então o roteamento chamado intra-AS, ele é realizado dentro de uma AS, tá? Então aqui, ó, AS3, AS2, AS1. O algoritmo de roteamento está funcionando aqui dentro, ele é o algoritmo intra-AS. Agora, existe uma conversa entre o 3A e o 1C. Existe uma conversa entre o 1B e o 2A. Essa conversa é o roteamento inter-AS. É realizado entre os sistemas autônomos, tá? Então, intrasistema autônomo, intersistema autônomo. Então, como, né, um roteador que está dentro de um sistema autônomo sabe como rotear um pacote para fora, tá? Do sistema autônomo, né? Então, se o sistema autônomo tiver somente um roteador de borda que se conecta, cada roteador conhece a rede interna, né? Ele sabe que encaminha para aquele roteador. É o que a gente chama de rota default. A gente vai aprender a configurar essas rotas default. Então, essa situação aqui, ó. Temos esse sistema aqui. Quem é o de borda? É o 3A. Todo mundo aqui sabe que só tem um e é o 3A. Então, precisa sair e manda para o 3A. Mesma coisa aqui. Nós temos o 2A, que é o roteador de borda. Todo mundo sabe que só tem ele. Então, tem dificuldade, não sabe para onde mandar, manda para ele que ele resolve. O problema está no AS1. Nós temos 2 roteadores de borda, né? Então, a primeira situação, beleza, né? Na segunda situação, né? Se o sistema autônomo de origem tiver 2 ou mais enlaces passando por um ou mais roteadores de borda que levam para fora, tá? Então, essa situação aqui, ó. Nós temos roteadores aqui dentro e tem 2 roteadores de borda, cada um levando para um ponto diferente, né? Então, nessa imagem aqui, suponha, né, que um roteador de AS1 receba um pacote que o destino está fora, né? O roteador deve passar qual dos 2? Como ele toma a decisão, né?
para resolver esse problema, o que ele precisa? Saber quais destinos podem ser alcançados via AS2 e quais destinos podem ser alcançados via AS3. Né? Então, ele precisa propagar essa informação dentro dos roteadores de AS1. Ou seja, nessa situação aqui, onde é apenas uma saída, a rota default resolve bem. Esses roteadores, eles só precisam conhecer a situação interna. A situação é externa, manda para o cara que fala com o mundo externo. Agora, esses dois não. Pode, ora, sair pela esquerda, ora, sair pela direita. Então, é necessário que essas informações sobre os outros sistemas autônomos sejam propagadas aqui dentro. Né? Então, os roteadores aqui, um A e um D, eles precisam receber a informação dos roteadores de borda sobre como sair, por que lado deve sair. Né? Então, essas tarefas são gerenciadas pelo protocolo de roteamento inter-AS. Né? E esses dois AS comunicantes devem executar o mesmo protocolo de roteamento inter-AS. Né? No caso aqui, como o 3A e 1C vão conversar? Eles precisam de um protocolo de roteamento inter-AS. Eles precisam falar o mesmo protocolo. Né? Então, vamos supor aqui que esse cara aqui dentro está usando o RIP. Então, 3A fala RIP. Né? E aqui dentro estão usando o OSPF. Então, o 1C usa o OSPF. Esses algoritmos, eles trabalham de forma diferente. Então, não pode um C mandar informação SPF para o 3A e não pode o 3A mandar informação RIP para um C, porque essas informações não vão ser entendidas pelo outro roteador. Tá? Então, é necessário combinar um protocolo único entre os dois. Pode até ser o RIP, mas a esse cara, um C também tem que falar RIP para esse enlace. Assim como pode até ser o SPF, mas o 3A também tem que falar SPF para isso. Né? Normalmente, um protocolo que é usado para isso aqui, tá? A gente vai estudar ele daqui a pouco, é o protocolo conhecido como BGP. Né? BGP, Border Gateway Protocol. Né? Então, protocolo de roteador de borda. Tá? Então, na internet, né? Aqui está todos os AS, mas assim, todos os AS deveriam. Né? Vou te falar para vocês, na prática não é bem assim. Tá? Todos os AS rodam o mesmo protocolo de roteamento inter-AS denominado BGP4. O BGP4 ele só é utilizado mesmo a rigor, obrigatoriamente, nos roteadores de núcleo. Quando você tem uma organização e dentro da organização você divide essa organização em zonas, tá, em sistemas autônomos, você não é obrigado a usar o BGP4 dentro da organização. Você tem autonomia administrativa para isso. Então, o OSPF, por exemplo, também pode funcionar como roteador de borda. Você vai até fazer laboratório sobre isso. Tá? Então, a questão de roteamento, a gente precisa combinar muitas coisas, né? Precisa estabelecer os protocolos, e quando existe comunicação entre sistemas autônomos diferentes, precisa combinar o protocolo que vai ser utilizado nessa comunicação. Né? Alguém pode perguntar aí, né? Mas se aqui dentro tem um protocolo, RIP, aqui fora dentro é um protocolo SPF, como é que eles vão poder trocar informações se eles trabalham diferente? Eles trabalham diferente, mas o objetivo deles é montar tabelas de roteamento. E as tabelas de roteamento, elas são padrão. Né? As tabelas montadas pela SPF, elas podem ser diferentes da tabela montada pelo RIP, mas é uma tabela de roteamento. E se você passa essa tabela de roteamento para o RIP, ele entende essa tabela de roteamento e ele pode propagar aqui dentro com a forma dele trabalhar. Tá? Então, algoritmos diferentes significam que trabalham de forma diferente. Podem até gerar tabelas diferentes, mas o formato da tabela é igual. Então, um consegue entender a tabela do outro. Bom, então vamos ver uma outra situação aqui de roteamento hierárquico. Né? Suponha na imagem, tá? A S2 e a S3 estão conectados com outros AS. Tá? Então, a S2 e a S3 está conectado ainda com outros sistemas, a S4, a S5. Suponha também que o sistema 1, que é o do meio, fica sabendo que a subrede X pode ser alcançada a partir de AS2 e também de AS3. Ou seja, existe uma subrede X, né, que de alguma forma ela está lá para frente, que é ligada pelos dois sistemas. Essa situação aqui, ó, né? De alguma forma esse sistema aqui sai e chega numa rede X. Mas essa rede X também é alcançável pelo outro sistema. Né? Bom, qual vai ser a situação do roteamento? Porque
O 1C, ele sabe que ele consegue chegar em X saindo por S3. E o 1B sabe que ele consegue chegar em X saindo por S2. Então, na verdade, sobre essa rede X, tanto o 1C avisa para todo mundo aqui dentro que ele consegue chegar, quanto o 1B avisa também que ele consegue chegar. Tá? Então, o roteador de origem tem que determinar por qual roteador de borda vai sair. Um C ou um B. Né? Qual deles? Para entregar. Né? Nesse caso, né, a abordagem que costuma ser utilizada, tá, o pessoal chama de roteamento de batata quente. A batata quente é que ela caiu na mão, tu joga logo para o outro. Né? Não se pensa muito. Tá? A gente tenta fazer entrega com o menor custo possível. Né? O menor custo possível aí vão ser levados em conta vários aspectos, vai ser depender do algoritmo de roteamento que está aqui dentro, a gente vai discutir sobre isso, mas basicamente vamos imaginar o seguinte, vamos supor que ele estivesse executando o RIP. Tá? Ele não vai, nesse caso, uma situação em que a gente está chegando por sistemas autônomos, vai se preocupar simplesmente com quantidade de saltos. Tá? Esse cara aqui, para chegar em X, vamos supor, ele precisaria dar 1, 2, 3 saltos. Para chegar por cima, ele precisaria dar 1, 2, 3, 4 saltos. Ele vai sair pelo menor caminho, pelo menor custo. Mesmo que aqui os enlaces estejam melhores, esteja uma vazão maior. Né? Seria muito difícil escolher um melhor caminho, porque nós temos ao longo do caminho algoritmos diferentes. Tá? Então fica muito difícil confiar nessas informações e saber efetivamente os custos. Né? Então, nesse caso, né, batata quente, tem dois que sai pelo que vai mais perto. No caso que sai mais perto, 1B sai por ele, mesmo que teoricamente o caminho por cima fosse melhor. Tá? Então, o roteamento hierárquico ele não traz o melhor dos desempenhos, né, em relação ao que ele poderia trazer se fosse feito a melhor rota efetivamente. Mas o problema é que, para ter essa melhor rota efetiva, a gente precisaria de um esquema de roteamento de âmbito global que traria um gasto muito grande. Então, isso é descartado. Uma pergunta aí, gente. Começar, então, agora a falar de roteamento na internet, para a gente poder partir para o nosso simulador, ver o simulador de rede funcionando e começar a configurar roteamento. Bom, então nós vimos, né, que os protocolos de roteamento intra-S são aqueles que fazem roteamento dentro de um sistema autônomo. Na internet, esses protocolos são chamados, né, esses algoritmos de roteamento, os protocolos são chamados de IGP, Interior Gateway Protocol, né, o protocolo de roteamento internos ou interiores. Tá? Ele se preocupa apenas com a parte interna do sistema autônomo. Já quando eu quero fazer o roteamento entre os sistemas autônomos, fazer o roteamento inter-AS, a gente usa protocolos que a gente chama de EGP, que são protocolos de roteamento externos. Tá? Historicamente, dois protocolos de roteamento têm sido usados para roteamento dentro da internet, né, que são algoritmos de roteamento IGP. O RIP, Routing Information Protocol, e o OSPF, Open Shortest Path First. Tá? Então, são os algoritmos que eu venho conversando com vocês. Então, falar do RIP, especificamente do RIP. Tá? Um dos primeiros protocolos de roteamento intra-S da internet. Tá? Aqui eu havia perguntado, né, o Jonathan perguntou ali, né, qual situação é a melhor opção. Tá? Mesmo não sendo a melhor opção, ele ainda é muito disseminado, então ele ainda é muito utilizado. Né? Na semana da computação da Veiga, tá? Que vai ser no final do mês agora, vão ter algumas oficinas, a gente vai até uma das oficinas, a gente vai usar os roteadores que tem lá na Veiga de Almeida para fazer um laboratório de roteadores, para quem quiser realmente ver um roteador funcionando no equipamento. Tá? Por exemplo, o roteador que tem lá na Veiga, ele é um roteador um pouco mais barato, tá? Ele é totalmente funcional, liga a rede e tudo mais, mas por ser um pouco mais barato, ele só vem com software RIP. Né? Então, se alguém monta uma rede com aqueles roteadores, que são excelentes roteadores, tá? Roteadores da Cisco, né? Só terá a opção do RIP. Então, por isso que ele ainda é muito disseminado. Né? Ele está definido na RFC 1058, então é um RFC de número muito baixo, então uma das primeiras. Né? E a versão 2 do RIP está definido na RFC 2453.
Basicamente, a diferença entre as versões é que a versão 1 do RIP ele é com o esquema de endereçamento original da internet, né? Endereçamento com classes. Então, quando nós só tínhamos a rede classe A, B e C, a gente não podia criar subredes de qualquer tamanho. Né? Com a definição do CIDR, que as subredes podem ter qualquer tamanho, precisou de uma atualização. Aí veio o RIP versão 2. Né? O RIP versão 2 a gente propaga também as máscaras de rede, não só o endereço IP. Né? Então, versão só manda endereço de rede, não manda máscara. Então, ele trabalha com classes. Versão 2 manda endereço IP e máscara. Trabalha com qualquer tipo de rede. Além disso, a versão 2 também inclui uma técnica chamada mensagem de contraveneno, tá? Que é para resolver ou amenizar aquele problema da contagem infinito. Tá? Então, o problema da mensagem contraveneno, lembra a contagem infinito? Que um vai informando para o outro o seu novo caminho, aí fica no ping-pong sobre qual é o melhor caminho. Essa mensagem contraveneno, quando o roteador rapidamente percebe o que está acontecendo, ele avisa o outro, ó, estamos em ping-pong aqui, vamos parar. Então, é um protocolo de vetor de distâncias, né? Usa contagem de saltos como métrica de custo, onde cada enlace tem custo 1. Ou seja, qual é o custo de A para D? 1, 2. Qual o custo de A para Y? 1, 2, 3. Né? Então, a gente está até aqui, ó. Partir do roteador A para ir para U, custa 1. Sai direto. Para ir para V, custa 2. Né? 1, 2. Por aí vai. Usa o termo salto, né, em inglês hope, que é a quantidade de sub-redes percorridas no caminho mais curto até a sub-rede de destino, inclusive. Tá? Então, a gente inclui o salto até o destino. Então, aqui, ó, estamos no A. 1, 2, 3. Conta também o salto até o destino. O custo máximo de um caminho é limitado a 15. Né? Eu até comentei com vocês que o infinito era 16. Restringe o tamanho dos sistemas autônomos que podem utilizar o RIP. Ou seja, o RIP só pode ser utilizado em pequenas redes. Essas pequenas redes são redes com até 15 enlaces entre dois roteadores. Não é que a rede só tenha 15 enlaces, é o maior caminho na rede passa por, no máximo, 15 enlaces. Então, quando a gente chama de pequena rede, ainda assim o RIP aguenta redes bem grandes. Tá? Você imaginar uma organização que tem um tamanho tal que entre os seus roteadores mais distantes tenham 15 enlaces, é uma grande rede. As atualizações de roteamento são trocadas entre os vizinhos a cada 30 segundos aproximadamente. Tá? Então, eles vão coletando informações de roteamento, vão montando as tabelas, e a cada 30 segundos eles fazem a propagação dessa informação, sempre entre os vizinhos. Né? Se um roteador não ouvir nada de seu vizinho ao menos uma vez a cada 180 segundos, ele será considerado impossível de ser alcançado. Tá? Então, no mínimo, a cada 3 minutos, os roteadores têm que mandar informação para dizer que está vivo. Se ele não mandar essa informação, o outro roteador vai assumir que ele caiu e ele para de considerar. Uma mensagem de resposta RIP contém uma lista de até 25 sub-redes de destino dentro do sistema autônomo, tá? Bem como a distância entre remetentes de cada uma delas. Você vai ver isso aí no próximo slide aqui. Tá? Essas mensagens de resposta aqui são conhecidas como anúncios RIP. Tá? Então, o RIP ele se anuncia aos seus Professor, vizinhos. Oi, fala aí. como é que é definido a distância entre os roteadores? Ou só é levado em consideração a capacidade, né, que ele tem ali de fazer as conexões ali nas sub-redes? Não, a distância é a quantidade de cabos que tem entre eles. É ligações mesmo. Tá? No caso aqui, ó, vou botar aqui uma rede aqui, ó. Essa rede aqui. Vou botar aqui roteador A, roteador D. A distância entre o roteador A é considerada, até o roteador D é considerada 2. Você vem por baixo, 1, 2. Se você vier por cima, é 1, 2, 3. Tá? Então, a distância é a quantidade de ligações entre roteadores. Não é distância física, não. Eu digo em questão de distância física, tipo, se eu tivesse uma empresa e quisesse definir a distância que eu quero colocar, sei lá, o roteador A e o roteador B, né, que é esse aí antes do D. Uhum. Existe alguma forma de definir isso ou pode ser qualquer distância, entendeu? Em relação aos cabos, né? Isso vai depender da tecnologia da rede. Tá? Rede Ethernet, por exemplo, você vai ter uma distância máxima de 100 metros. Rede Ethernet cabo par trançado. Né? Se você tiver uma fibra ótica, você tem comutadores que levam até 80 quilômetros. Né? Em enlaces rádio, você já pode chegar a distâncias absurdas.
Tá? Um satélite, por exemplo, um satélite geoestacionário, ele está localizado a 32 mil quilômetros de altitude. Né? Então, só ida e volta dele são 64 mil quilômetros. Isso é considerado um enlace só. Né? Para o RIP, é considerado um enlace só. Né? Respondi, não? Sim, sim. Tá? Então, isso independente de distância. É claro que você pode fazer o seguinte, né? O RIP, vou voltar um slide aqui, ele está falando o seguinte, ele conta como salto. O custo de cada enlace é 1 para o RIP. Mas você pode, no roteador, mudar isso. E vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Aqui por cima é uma rede terrestre. Tá? Aqui, vamos supor que seja uma rede por satélite geoestacionário. O tempo de ida e volta do satélite é muito grande. Então, não vale a pena passar por baixo. Tá? Professor, como é que funciona a internet do Musk? Do? Do Musk, via satélite, Wi-Fi. Como é que funciona isso? Tá, já chego lá, só terminar aqui, tá? Tá. Então, olha só, por baixo não valeria a pena, mas para o RIP, por baixo é o menor caminho. Tá? Você pode chegar no roteador e falar para ele assim, ó, quando sair por essa interface, o custo é 3. Tá? Então, o que vai acontecer? E eu posso falar também para esse cara aqui, quando sair por essa interface, o custo é 3. Eu posso falar isso, tá? Quando passar por essa interface. Então, quanto seria o custo para chegar em D? O custo original seria 1, mas como ele está cobrando 3 aqui, seria o quê? Ó? 3, 6. Então, por baixo, eu teria custo 6. Por cima, eu teria custo 3. Aí, nesse caso, eu estou forçando o RIP a considerar o caminho de cima o menor caminho. Mas é uma solução por software. Tá? Fazendo assim, eu estou aumentando o caminho na marra. Tá? Isso é uma maneira que eu posso fazer. O que vai acontecer? O roteamento vai ser sempre por cima, que é uma rede terrestre, que é uma rede melhor. Se houver algum problema aqui, ele automaticamente chaveia pelo satélite. Tá? A do Musk, né? A do Musk é um sistema, tá? Ele é baseado num sistema antigo chamado Iridium. Tá? É um sistema bastante complexo, né? Ele está botando uma quantidade de satélites muito grande. O chinês também agora está começando a querer lançar. Não precisava de ser tantos satélites assim. Né? Mas ele funciona basicamente como uma telefonia celular. Né? O que faz o projeto? Você tem... Aqui é um planeta Terra redondinho, tá? Minha capacidade de fazer redondinho. Né? Então, você tem uma grade de satélites aqui no alto. Né? Você tem satélite para tudo quanto é lado. Tá? Vou imaginar um satélite só. Tá? Como é que funciona esse projeto? Esse satélite ele tem antenas viradas para a Terra. Tá? Eles estão girando a Terra em alta velocidade, que eles são de baixa órbita. Né? São de baixa órbita por quê? Tá? Um satélite de comunicação normalmente é um satélite geoestacionário. Um satélite na TV a cabo, por exemplo, você tem a Terra aqui, ele fica a uma distância, tá? Onde essa distância da Terra faz com que ele dê uma volta na Terra a cada 24 horas. Tá? Então, já perceberam, né? Se ele dá uma volta na Terra em 24 horas, a Terra está girando junto com ele. Então, significa que para quem está na Terra olhando para o céu, ele está paradinho. Isso é excelente, porque você vai ter uma antena que está sempre apontando para ele. O problema é que isso aqui fica a 32 mil quilômetros, esse ponto. É muito longe, tá? Principalmente para a internet, dá retardos muito grandes. Então, essas internets via satélite, elas funcionam como? Com baixa órbita. Com baixa órbita, o satélite está pertinho da Terra. Por estar pertinho da Terra, ele tem que andar muito rápido, senão ele cai. Então, ele está girando muito mais rápido que a Terra. Né? Imagina um sistema de telefonia celular. Um sistema de telefonia celular, o que acontece? Você tem células e você está o quê? Você está andando. Né? Conforme você está andando, você vai passando pelas células. E você então tem que ir trocando de célula em célula. Conforme você está falando no telefone, usando a internet no telefone, e você está se movimentando, você está o tempo inteiro trocando de célula. Quando troca de célula, troca o responsável pela sua comunicação. Né? Esse sistema via satélite e internet seria muito parecido. A diferença é que aqui você se movimenta e as células estão paradas. Nesse caso aqui, os satélites estão se movimentando. Então, essa célula, né, esse satélite particularmente, ele está iluminando essa área da Terra. Conforme esse satélite se movimenta, essa célula também se movimenta. Né? Então, aumenta um pouquinho só a complexidade, porque na telefonia
internet celular, é você que se movimenta. Aqui não, você e células se movimentam. Mas no final das contas é a mesma coisa. São células, se você estiver parado, é como se estivesse se movimentando. Você está trocando de célula o tempo inteiro. Então significa que você está trocando de satélite o tempo inteiro. Né? Claro que para isso tem que ter uma antena especial, com potência suficiente para chegar no satélite. Né? É complicadíssimo lá em cima, né? Porque essa grade de satélite não é simplesmente satélite acesso à internet, né? Por exemplo, esse satélite que está sozinho lá em cima. Então ele tem que o quê? Você, para esse ponto da Terra, falar com esse ponto da Terra, você tem que se comunicar com esse satélite. Só que esse satélite tem que se comunicar com toda uma grade de satélites até chegar no satélite que é responsável por essa iluminação aqui. Sem contar que existem pontos de entrada especiais que fazem a comunicação do restante da internet com essa grade de satélites. Então, assim, deu mais ou menos para entender o funcionamento, como é? Entendi, professor. Obrigadão. É bem complexo mesmo, tá? É bem complexo. É porque eu vi um vídeo recentemente, eu tava pensando em botar esse Wi-Fi do Elon Musk, mas é muito caro. Ah, tá caro demais. Isso aí só vale a pena onde você não tem outra alternativa. Professor, me gerou algumas dúvidas em relação a essa questão das células. Eu acho essa parte bem interessante, só que eu não consigo entender direito. Como você está falando que ocorre uns saltos, né? Quando você está andando na rua, por exemplo. Mas quando ocorre esse salto, tipo, a troca, né, do endereço de IP ali, no caso da origem, não, do destinatário, né? Vai mudando, vai trocando, como se fosse isso, de um roteador para o outro. Não é necessário mudar o endereço IP. Tá? Eu sério contigo, eu nunca trabalhei como operadora, tá? Mas se eu fosse responsável por isso na operadora, eu não colocaria necessidade de mudança de IP, não. Né? Porque você tem dois níveis, tudo em nível camadas de rede, né? Então, vamos supor que, na verdade, por que o nome é telefonia celular? Na verdade, você tem uma célula aqui, você tem uma célula aqui, uma célula não, você tem antena espalhada pela cidade, né? Cada antena é responsável por cobrir uma área. Então, vamos botar que essa antena cobre essa área aqui, essa antena cobre essa área aqui. Então, obrigatoriamente tem que ter superposição, né? Para não ter área descoberta. Tá? Tem área descoberta? Tem, falta antena. Mas é uma falha, tá? Então tá aqui as áreas, tá? Vamos supor que você está andando, você está aqui, ó. Está nesse ponto aqui. Deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil. Você está nesse ponto, você está andando. Conforme você está saindo da sua célula, a antena responsável pela comunicação, ela percebe o seu sinal cada vez mais fraco. Ela conversa com as antenas ao redor e ela vai descobrir que essa antena central é a que está recebendo o sinal cada vez mais forte. Ela te transfere para essa outra antena. Então, você passa a estar associado a essa outra antena. Quando você continua percorrendo, o que vai acontecendo? Você vai saindo, vai acontecer a mesma coisa aqui. Essa antena central ela vai perdendo o seu sinal e ela novamente pergunta e ela descobre uma outra antena que está recebendo o seu sinal. Então, ela te chaveia para esse outro sinal. Né? Mas essa ligação, né, isso tudo aqui, né, numa rede celular, tá, é a mesma coisa que você pode imaginar dentro da sua casa, se você tiver vários pontos de acesso na sua casa, vários equipamentos Wi-Fi na sua casa. Você está mudando de equipamento Wi-Fi. Né? Isso aqui é nível de enlace. Né? Então, você está fazendo alterações na camada de enlace. Está saindo de uma interface de enlace e passando para controle administrativo de outra interface enlace. Né? Só que todas essas células elas podem estar gerenciadas sob a mesma camada de rede, o mesmo responsável pela camada de rede. Você pode ter aqui um único grande roteador que fornece a saída de todas essas células para o restante da internet. Quem vai te dar o endereço IP é esse roteador de saída, não a célula. Então, você não precisa trocar de endereço IP. Entendi. É claro que, da mesma forma, você poderia, tá, deixar essa responsabilidade de atribuir endereço IP não a alguém externo, mas a cada célula. Aí, nesse caso, você mudaria o endereço IP. Só que isso seria muito ruim, porque durante a sua movimentação, se você tivesse conectado a um provedor, por exemplo, pelo TCP, tá, ou tivesse um serviço conectado via TCP, você ia perder, porque o seu IP ia mudar, você ia perder a sua conexão. Por isso que eu acredito que dentro das células, pelo menos numa grande região, você não vai mudar de endereço IP. Né? Até porque não há necessidade. Ok? Vamos lá. Aqui no caso especificamente do RIP. Né? Cadê o slide? Até aqui. Né? Nós temos uma rede como essa aqui. Né? A situação
do roteador D antes de receber anúncio do roteador A. Então, nós temos aqui o roteador D. O que o roteador D acredita? O roteador D acredita que, para chegar em W, ele passa por A. E o custo dele é 2. Né? Então, ele anuncia isso, inclusive, para o B. O D vai falar para o B, o B, para chegar em A, eu custo 2. Para chegar em W, eu custo 2. O que o B vai fazer? O B vai botar na tabela dele que para chegar em W custa 3. Né? Mas mantendo o foco aqui no roteador D. Né? Para chegar em W, ele passa por A com custo 2. Para chegar em Y, ele passa por B com custo 2. 1, 2. Tá? Para chegar em Z, ele passa por B com custo 7. Então, para chegar em Z, ele vai 1, vai passar por várias coisas aqui, chega aqui, custo 7. Tá? De repente, ele recebe um anúncio vindo do roteador A. O roteador A fala o seguinte: para chegar em Z, o roteador A chega com custo 4. Tá? Repara que antes ele ia por B com custo 7. Mas agora A fala para ele: eu tenho uma nova rota, eu encontrei uma rota, descobri uma rota que me custa 4 para chegar em Z. Ele faz um outro caminho. Tá? Ele fala que para chegar em W custa 1, que está ligado diretamente a ele, e para chegar em X também custa 1. O que o roteador D faz depois de receber esse anúncio? Opa, teve uma alteração aqui. Antes eu chegava em Z com custo 7. Porém, o A está me falando que chega em Z com custo 4. Então, ele antes ia para Z, passando por B com custo 7. Agora ele muda. Em vez dele mandar os pacotes para B, quando ele quiser ir para Z, ele manda os pacotes para A. Como A custa 5 para chegar em Z, custa 4 para chegar em Z, o novo custo dele passa a ser 5. Né? E essas informações vão se propagando pela rede como um todo. Né? Cada vez que um roteador recebe uma informação de outro roteador e há uma alteração na sua tabela, ele repassa para os demais a alteração na sua própria tabela. Por isso, as informações vão mudando na rede. Lentamente, mas elas vão mudando. Até que, no momento, converge todo mundo. Né? E teria algum problema aqui se outros roteadores conhecessem um caminho maior? Né? Qual o problema de demorar para convergir? O problema de demorar para convergir é que alguns roteadores podem fazer um caminho mais longo que o necessário, mas ainda assim vai funcionar. Tá? Então, assim, não existe grandes problemas na demora na convergência. E como em redes menores, que é onde a gente usa o RIP, as alterações costumam ser muito poucas, é muito raro acontecer alteração, o que acontece na prática? A gente liga o RIP, em poucos minutos converge, depois que convergiu, a gente tem o melhor roteamento e raramente vai mudar. Já com relação ao OSPF. Assim como o RIP, ele é muito usado para roteamento intra-AS na internet. Tá? Geralmente é utilizado em provedores maiores, enquanto o RIP é normalmente utilizado em menores ou em redes corporativas. Tá? As especificações do protocolo também são abertas. Então, o SPF versão 2 está definido na RFC 2328. Se alguém quiser implementar o seu, é só pegar o documento. Tá? É um protocolo de estado de enlace, então ele conhece toda a rede. Tá? Ele usa inundação de informações utilizando o algoritmo de Dijkstra para cálculo do menor custo. Tá? Eu vou explicar para vocês aqui rapidamente esse algoritmo, depois eu vou lendo para entrar mais detalhes. Tá? Basicamente, o SPF funciona da seguinte maneira. Vou desenhar aqui aquela redezinha que a gente tem usado mais aqui. Né? Então, você tem um roteador aqui, um roteador, outro roteador. Né? E esse roteador ele faz o seguinte, tá? Os enlaces são esses aqui. Precisa montar um esquema de roteamento para essa rede usando o SPF. Tá? O que é que cada roteador faz individualmente? Vamos focar nesse roteador aqui. Vou botar nome para ele. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Tá? Vamos focar no roteador C. O roteador C... Então, vou botar logo o nome para todo mundo. D, E, F. Tá? O roteador C, ele verifica quem são os seus vizinhos. Então, ele descobre que os vizinhos dele são. Né? Então, o roteador C, que a gente está focado. Ele descobre que o vizinho dele é o B, que o outro vizinho dele é o D e que o outro vizinho dele é o E.
e ele mede o custo até os vizinhos. Tá? Esse custo é o tamanho da fila, é o estado do enlace. Tá? Então, ele tem um custo para B, tem um custo para D e tem um custo para E. Então, ele monta um pacote com todas as informações. Né? Todos os roteadores fazem o mesmo trabalho. O roteador A monta um pacote com informações de B e E, que são os vizinhos dele. Né? Então, A monta informação com B e E. O B monta informação com A, com C e com F. O D monta informação com C e com F. Então, cada um monta informações locais. Depois, todos eles trocam essas informações entre eles. Todo mundo manda para todo mundo. Então, o que vai acontecer? Cada roteador recebe informação de todos os outros roteadores. Então, tem uma explosão de troca de mensagens dentro da rede. Tá? Só que tem um detalhe. A gente está querendo usar isso aqui para descobrir como fazer o roteamento. Então, a gente não pode assumir que o roteamento está funcionando. Né? Então, como mandar para todo mundo? É feito por difusão. Tá? Nesse caso, os roteadores mandam para todo mundo. Então, o roteador C, quando manda para o B, quando recebe essa informação de C, manda para o A e manda para o F. O A, quando recebe, manda para o E. O E, quando recebe, manda de volta para o C e manda para o F. Então, voa a mensagem para tudo quanto é lado. Tá? Um roteador, quando ele recebe pela primeira vez essa informação, ele guarda e propaga. Quando ele recebe pela segunda vez, ele não propaga mais. Então, sempre que alguém manda informação, ela explode pela rede, todo mundo recebe um monte de vezes, depois cessa. Tá? Porque cada um só guarda a informação uma vez. Tá? Então, por isso que a gente fala que usa uma inundação de informações. Depois que todos receberam, como todos têm essa informação, todos os roteadores conseguem montar o grafo completo da rede. Tá? Então, e todos vão ter o mesmo grafo, porque todos receberam as mesmas informações. Então, como todos têm o mesmo grafo, usa o algoritmo conhecido como algoritmo de Dijkstra, que é um algoritmo para cálculo do menor caminho, e eles conseguem descobrir qual é o menor caminho. Então, a gente percebe duas grandes diferenças em relação ao RIP. Primeiro, que é uma explosão. Né? Quando há uma mudança, todos recebem imediatamente. Então, ele converge muito mais rapidamente. E segunda coisa, ele gera um tráfego bem maior que o RIP. Porque o RIP só gera aquele tráfego localzinho, para o do lado, que só propaga se houver a mudança. O SPF não. Manda para todo mundo sempre. Com isso, ele consegue o grafo completo de todo o sistema autônomo. Então, isso aqui é a explicação daquilo que eu falei para vocês. Né? O roteador transmite por difusão informações a todos os outros roteadores sempre que houver uma mudança no estado de enlace. Né? Os anúncios OSPF são contidos em mensagens OSPF carregadas diretamente pelo protocolo IP. Tá? Então, não usa o DP, nem usa TCP. É direto no IP. Tá? O SPF é direto. O próprio SPF tem que executar funcionalidades como transferência confiável da mensagem e transmissão de estado de laço por difusão. Toda a administração de se a mensagem está chegando ou não está é do próprio SPF, não tem apoio de ninguém. Ele verifica os vizinhos enviando uma mensagem hello para cada vizinho. Essa mensagem hello pode ser tipo um ping. Ele manda um hello, o vizinho responde com hello. Tá? Só que quando o vizinho responde, ele manda as informações dele. Tá? É o que diferencia do ping. E com isso ele consegue medir também quanto é que está demorando para a informação ir e voltar do vizinho. Essa demora ele usa para cálculo do custo. Né? Então, com o hello, ele descobre quem são seus vizinhos. Alguns avanços que foram incorporados por SPF. Primeiro, segurança. Trocas entre roteadores OSPF elas podem ser autenticadas. Então, você pode configurar o SPF para autenticar por criptografia se essa mensagem é legítima ou não. Então, com isso, você evita ataques de roteamento na rede. Né? O RIP ele não vai ter isso. Então, evita que intrusos mal intencionados injetem informações incorretas. Caminhos múltiplos com o mesmo custo. Tá? Permite que sejam usados diversos caminhos quando possuem o mesmo custo. Então, se você ele descobre que existe mais de um caminho com o mesmo custo até um destino, ele pode dividir o tráfego por esses dois caminhos. Né? Então, aumenta a vazão total. Suporte para hierarquia dentro de um único domínio de roteamento. Ele permite roteamento hierárquico. Tá? Então, apesar dele ser um roteamento intra-AS, apesar dele ser um IGP, ele também pode ser utilizado como EGP. A gente vai ver aqui como fazer isso. Então, um sistema autônomo SPF pode ser configurado hierarquicamente em áreas, onde cada área executa seu próprio algoritmo de roteamento OSPF. Tá? Então, mesmo sendo todo mundo OSPF, você pode dividir em áreas. Tá? E dentro de uma área, um ou mais roteadores de borda de área são responsáveis pelo roteamento de pacote para fora da área. Tá? Então, basicamente isso aqui. Né? Você tem
grande rede na organização, tá? Com vários roteadores. Então, você define uma área OSPF, você define uma outra área OSPF, tá? De modo que esses roteadores não precisam conhecer o caminho das outras, por exemplo, duas grandes filiais de uma organização, e você elege um roteador de borda. Esses roteadores de borda, no caso, esse à esquerda e esse à direita, são responsáveis pela comunicação entre essa. Então, todos eles rodando o SPF, sendo que esses dois aqui têm um comportamento de borda, de fazer a passagem para o outro lado. Uma área OSPF deve ser configurada com uma área de backbone. Né? O papel da área de backbone é rotear o tráfego entre as outras áreas do OS. Então, isso aqui é a área de backbone. Né? O backbone sempre contém todos os roteadores de borda da área que estão dentro do OS e podem também conter roteadores que não são de borda. Tá? Então, você pode até configurar alguns roteadores que não são de borda como fazendo parte desse backbone do OS. Tá? Tudo isso que a gente vai ver no laboratório. Né? Já o roteamento inter-área, tá? Requer que o pacote seja roteado primeiro até o roteador de borda da área, roteamento intra-área. Então, para ir para uma outra área, a informação precisa chegar até o roteador de borda, tá? Seja roteado pelo backbone até o roteador de borda da outra área, e aí vai ser roteado até o destino. Tá? Então, não existem outras ligações entre áreas, a não ser por intermédio dos roteadores de borda. Por fim, aqui comentar sobre o BGP. Tá? O BGP ele é um protocolo de roteamento de núcleo. Tá? O funcionamento dele é bastante simples, porém ele é de uma configuração bastante complexa. Tá? Administradores, né, pessoas responsáveis pelo roteamento com BGP, tem um trabalho, estudam muito esse algoritmo de roteamento. Tá? Ele é um algoritmo que trabalha com políticas, tá? Em que você escolhe os seus caminhos, inclusive levando em conta se você não gosta de determinado, que passa por um determinado caminho. Né? O não gostar seria, por exemplo, imagina uma rede formada por computadores, tá, no mundo aí, sei lá, vamos exagerar aí, Serviço de Inteligência norte-americano. E ele precisa rotear pacotes até uma central deles em um determinado país. Pode fazer parte da política a seguinte informação: não rotear nem pela Rússia, nem pelo Iraque. Tá? Então, o BGP ele permite esse tipo de configuração, você dar condições de roteamento bastante complexas. E ele vai escolher a rota com base nessas informações que você dá. Tá? Então, o BGP ele é usado para determinar caminho entre pares, origem e destino, que abrangem vários AS. Então, a ideia do BGP não é rotear pequenas redes, mas rotear sistemas autônomos. Então, a ideia aqui eu tenho vários sistemas autônomos, né? Então, aqui, ó, sistema autônomo contendo vários roteadores aqui dentro, outro sistema autônomo contendo vários roteadores, um outro contendo vários roteadores. A ideia do BGP, por exemplo, eu posso ter um roteador e que vai fazer o roteamento entre esses sistemas autônomos. Tá? Essa é a ideia do BGP, trabalhar no núcleo. Tá? Então, a versão 4 do BGP é especificada no RFC 4271 e no 4274. Né? Ele é o padrão para roteamento entre sistemas autônomos na internet. Em geral, chama de BGP4 ou apenas BGP. Tá? Lembrando que ele é o padrão, mas ele não é o obrigatório. Você pode usar o SPF dentro da sua organização para rotear os seus sistemas autônomos. Então, o BGP oferece a cada AS, cada sistema autônomo, os meios de obter sistemas autônomos vizinhos, né? Informações de alcançabilidade de subredes. Tá? Então, ele consegue obter de todo mundo que está ligado a ele as subredes onde eles conseguem chegar, propagar a informação a todos os roteadores internos ao OS, né? E determinar rotas boas para as subredes com base na informação de alcançabilidade. Repara que a gente não fala melhor rota, a gente fala rotas boas. Tá? O BGP ele vai considerar o seguinte, né? Você tem aqui um sistema autônomo. A ideia do BGP é rotear entre sistemas autônomos. Então, você tem vários sistemas autônomos. Tá? O BGP ele funciona como um esquema de vetor de distâncias. Então, entre esses vários sistemas autônomos, tá? Você precisa chegar num computador nesse sistema autônomo aqui.
partindo da esquerda. Você injeta na rede. Tá? O que o BGP ele vai fazer, o responsável pelo BGP nessa área? Ele tem o caminho aqui de cima, e ele vai chegar no roteador BGP. Né? Esse roteador BGP, internamente, ele vai fazer o caminho interno até chegar no outro, que vai chegar lá na outra área. E aqui por baixo, mesma coisa. Ele vai chegar no roteador BGP de uma área, que vai sair por outro, que vai sair por outro, e vai sair lá. Tá? Ele considera que, por cima, eu estou dando 1, 2 saltos BGP até chegar no sistema de destino. Por baixo, eu estou dando 1, 2, 3 saltos BGP até chegar. Então, o BGP elege como caminho de cima. Porém, pode ser que aqui dentro, no sistema autônomo, eu tenho que passar por 7 roteadores entre um e outro aqui. Enquanto aqui por baixo, todos eles estão ligados diretamente. Tá? Isso significa que por cima, efetivamente, o caminho foi 1, né, mais 7, 8, 9. Enquanto por baixo foi 1, 2, 3, 4, 5. Então, efetivamente, o melhor caminho é por baixo. Só que o BGP ele não conhece as redes internas. Ele não conhece como funciona dentro de um sistema autônomo. Então, ele só conta salto entre sistemas autônomos. Né? Por isso que ele determina rotas boas. Ele não garante que está escolhendo realmente a melhor rota. Tá? Professor, Oi. Nesse exemplo, como é que ficaria a utilização do backbone, por exemplo? Nesse exemplo dessas redes AS? Dessa zona do backbone? Isso. O backbone, no caso do backbone, ele é o conceito de OSPF, tá? Esse aqui é o BGP. Se a gente estivesse usando o OSPF, os backbones seriam esses caras aqui, ó. Faz a ligação entre sistemas. Né? Interno não, interno constrói verdinho, mas seriam esses caras aqui. Tá? É o que a gente chamaria de enlace backbone. Que eu estava aqui olhando na internet, eu vi um mapa assim mostrando onde é que tem os backbones assim no mapa do Brasil, né? Aí tem as regiões que tem menos tráfego, por exemplo, sei lá, Boa Vista. Aí tem 1, 2, entendeu? Tem dúvida em relação a isso. Aí, no caso, é bastante particular do Brasil, né? Mas conceitualmente o backbone é entre as áreas. Quando você fala em roteamento grande, quando você fala assim, roteamento a nível Brasil, todos os enlaces que aparecem são só os enlaces de backbone. Você só considera o enlace de backbone. Né? Se você estivesse falando no roteamento... Aqui eu vou extrapolar isso aqui, tá? Vamos supor, isso aqui, por exemplo, é a América do Sul. Tá? Opa. Vou botar aqui. Isso aqui é a América do Sul. Isso aqui é... botar África. Isso aqui é Oceania. Isso aqui é Europa. Isso aqui é Ásia. Tá? O que a gente está falando aqui de backbone o SPF, desculpa, o BGP, ele está interessado em rotear entre grandes redes. Por exemplo, ele está interessado em fazer o roteamento entre a América do Sul e a Oceania. Tá? Então, se a África dá um salto direto, ele considera que o melhor caminho é ir pela África. Tá? Se você... Embora exista um caminho aqui, teoricamente, pela Europa, que seria menor para chegar na Oceania. Mas o BGP, nesse caso, vai considerar esse caminho. Tá? É claro, isso aqui é como o BGP funciona. Agora, é claro que quando se monta o núcleo da internet, já se monta com a preocupação de tentar evitar ao máximo que isso aqui aconteça. Tá? Mas esse é o comportamento do BGP. Então, se você botar isso aqui no mapa de backbone, o que vai aparecer no mapa de backbone mundial? Vão aparecer só esses enlaces aqui. Não vão aparecer os enlaces das redes aqui internas. Até porque não tem condições de um roteador que está preocupado de rotear entre continentes, ele não tem condições de conhecer tudo dentro do continente. Na verdade, não vai conhecer nada. Ele só precisa saber como saltar entre continentes. Então, se você pegar backbone Brasil, você só vai aparecer esses enlaces backbone. Eles não vão aparecer os enlaces que não são backbone. Tá? Mais ou menos isso que você tinha perguntado? Não, se não for, fala aí. Não, sim. Entendi. Porque senão não tem condições. Né? Imagina montar um mapa a nível Brasil com todas as redes possíveis. Né? Não dá, não cabe. Né? Não tem como uma pessoa conseguir enxergar bem, né? Então, o BGP é a mesma forma. Ele isola tudo que não precisa conhecer. Então, no BGP, pares roteadores. Né?
troca informações de roteamento por conexões TCP semipermanentes utilizando a porta 179. Então, a gente repara que o BGP ele já usa o TCP. Né? E ele estabelece conexões que vão ser permanentes. O que está acontecendo aqui? Imagina o roteamento entre continentes. É um tráfego que não para nunca. Então, o BGP ele já estabelece uma conexão TCP, essa conexão ela fica mantida direto. Ele sempre troca informações sobre essa conexão. Tá? O TCP vai garantir a confiabilidade para o BGP, aquela confiabilidade que é necessária. Tá? Agora, repara o seguinte. Tá? O BGP ele não está trocando pacotes, ele não está mandando pacotes, ele não está fazendo roteamento com TCP, não é isso. Ele troca informações sobre o roteamento pelo TCP para montar suas tabelas. O roteamento, no final, é todo feito pelo próprio IP. Então, 2 roteadores nas extremidades são denominados pares de BGP, né? E a conexão TCP entre BGP é chamada seção BGP. Tá? Uma seção BGP que abranja 2 sistemas autônomos é seção BGP externa. Já dentro de um sistema autônomo é seção BGP interna. Então, está aqui uma imagenzinha. Repara o seguinte, aqui são as seções BGP. Tá? Então, aqui a seção é BGP, o mais grosso aqui. Ó. Isso aqui é o BGP externo, efetivamente o BGP. Tá? E aqui as seções internas do BGP. Tá? O grande algoritmo para rodar tá, o BGP, que ele está interessado em fazer o roteamento, é essa aqui, ó, é o externo. Tá? Mas é claro que para, por exemplo, chegar do 3A até o 2A, o 3A vai mandar para um C e um B vai mandar para o 2A. Então, aqui dentro tem que existir um caminho. Então, tem as seções internas também do BGP. Mas essas seções internas, elas não propagam para fora. Elas são problema interno aqui. Um detalhe, nem todos os roteadores internos precisam participar do esquema de roteamento BGP. Você escolhe quais vão participar. Aqui pode ser um sistema muito grande, com centenas de roteadores, muitos deles menores, que estão na ponta, que eles não têm a menor condição de colaborar com o BGP. Então, eles não vão fazer parte da rede BGP. Tá? Então, os destinos, eles não são hospedeiros, na verdade. Né? A gente já percebe aqui, né? Vamos voltar aqui para essa que eu fiz aqui, essa imagem. Aqui a Ásia, por exemplo. Né? O BGP, que faz a ligação, por exemplo, da América do Sul para chegar na Ásia, ele não vai conhecer todas as redes, todos os prefixos de rede que existem na Ásia. Né? Eu falei para vocês que o endereçamento IP ele é hierárquico. Né? Eu acho que eu comentei isso com vocês. Então, você tem uma tabela, você tem uma faixa de endereços IPs. Se você pegar aqui toda a faixa de endereços IPs, né? Essa faixa aqui pertence a um continente. Essa outra faixa aqui pertence à América do Sul. Então, a América do Sul está toda nessa faixa. Aí, aqui dentro da América do Sul, você dá uma faixa para o Brasil, uma faixa para a Argentina, mas todas elas contínuas. Uma faixa para a Colômbia, para o Uruguai, Paraguai, para todo mundo. Mas o fato é que, numa grande área, todas as faixas da DNSP são contínuas. Então, aqui na América do Sul, né? Tá, tentar desenhar aqui mais ou menos a América do Sul. Todos os endereços que estão na América do Sul eles estão dentro de um início e fim, para facilitar o roteamento. Então, se alguém está fora, está lá na Europa, quer mandar para a América do Sul, ela não precisa ter uma entrada para cada rede possível. Ela só tem uma entrada na tabela de roteamento, que é a América do Sul inteira. Quando chega no roteador de borda da América do Sul, aí sim ele conhece aqui dentro. Então, ele vai ter a parte que manda para o Brasil, ele vai ter que manda para a Argentina, ele vai ter que manda para a Colômbia, ele vai ter que manda para o Chile. Aí, aqui dentro ele distribui, também de forma hierárquica, porque cada um está na faixa contínua. Então, a gente precisa disso para facilitar o roteamento. Então, os destinos são hospedeiros, não são hospedeiros, mas prefixos siderizados. Siderizados é aquela junção de várias redes com CIDR. Tá? A gente viu o endereço IP. Né? Por exemplo, você pega uma faixa de rede, bota o endereço /20. Então, você está juntando várias redes numa rede só. Né? Então, suponha 4 sub-redes conectadas no AS2. Que essas 4 sub-redes que estão dentro do sistema 2, dentro do sistema aqui, né, que tem 4 redes aqui dentro, tá? Elas são redes 138.16.640, 138.16.65, 138.16.66, 138.16.67. Eu não preciso falar que são 4 redes, porque elas são contínuas. Tá? Se eu pegar e colocar um prefixo único, 138.16.640,
mas mudar a máscara para barra 22, significa que eu estou o quê? Juntando 2 bits. Juntando 2 bits, 2 elevado ao quadrado, 4. Eu estou colocando as 4 sub-redes numa única entrada. Tá? Logo, essas 4 sub-redes aqui podem ser representadas por uma única entrada. Quando eu falo a nível de continente, eu estou colocando um continente inteiro. Eu estou colocando milhares de redes numa única entrada. Isso facilita muito o roteamento. Tá? Agora, vamos supor o seguinte, que essas 3 primeiras redes, né, essas 3 primeiras aqui, elas estão no AS2. Tá? Estão no AS2. E que a rede seguinte está no AS3. Essa aqui. Então, se eu fizer esse esquema aqui, eu estou dizendo que as 3 estão no mesmo local, mas só que elas não estão. Tá? Como eu poderia fazer? Né? Eu até poderia fazer o seguinte, eu poderia juntar as 2 de cima, com 38.16.640, botando barra 23, e manter essa entrada barra 24 e essa entrada barra 24. Aí tudo daria certo. Tá? Mas eu também posso manter a informação original. Dizer que o AS2 é essa rede aqui. 138.16.640 barra 22. Tá? O que acontece com isso aqui? Isso aqui está dizendo que as 4 pertencem ao AS2. Mas eu posso, ao mesmo tempo que eu informo isso, tá? Que no caso é esse aqui, ó, dizer que o AS2 possui 138.16.640 barra 22, eu também falo que o AS3 possui essa rede aqui, 138.16.670. O que o roteador vai perceber? O roteador vai perceber que 138.16.670 está dentro dessa rede aqui. Então, eu tenho aqui um conflito de informações. Né? Eu tenho que em cima está falando que está no S3 e aqui embaixo está falando que está no S2. Como o roteador resolve esse conflito? Ele sempre considera a combinação de prefixo mais longa. Então, se eu tenho uma informação no prefixo 22 e uma informação no prefixo 24, vale a informação do prefixo 24. Tá? Isso ajuda a diminuir o tamanho dessa tabela de roteamento. Inclusive, eu posso fazer o seguinte coisa. Né? Se eu tenho uma tabela grande, com vários endereços, e somente um deles é que está num outro lugar, eu posso dizer que todo mundo aqui, que esses milhares de endereços estão num local só, e depois usar um prefixo longo só para esse, para dizer que ele está no outro. Os roteadores entendem, e o roteamento é feito de maneira extremamente fácil. Então, no caso aqui, né, usando a seção EBGP, né, entre os roteadores 3A e 1C, tá, o S3 tá, envia para o S1 a lista de prefixos que podem ser alcançados. Tá? Então, esse cara manda para que todo mundo que ele pode alcançar, naquela forma siderizada, né, para fazer junção das várias redes. Tá? E o AS1 tá, envia para o ST a lista que ele também pode alcançar. Então, eles trocam, por intermédio desse enlace aqui, as informações. Esse cara fala para todo mundo que ele acessa, e esse cara fala para todo mundo que ele acessa. Lembrando que o esquema de distribuição de endereços IPs foi feito de forma a facilitar essa troca de informações. Então, eles mandam blocos. Tá? De modo semelhante, a S1 troca informação com a S2. Né? Então, quando o roteador de borda recebe prefixos conhecidos, ele usa a seção interna para fazer a distribuição. Portanto, aqui tem uns atributos de caminho e rota BGP. Tá? Isso aqui é mais como informação, mais de curiosidade. Tá? Um BGP, tá, é um sistema autônomo identificado por um número de sistema autônomo, que é globalmente exclusivo. Então, assim como o endereço IP, cada máquina tem o seu sistema autônomo, cada sistema tem o seu número, e é distribuído pelo ICANN. Então, o órgão da internet é responsável por isso. Né? Então, quando o roteador ele anuncia um prefixo para uma seção BGP, ele inclui vários atributos BGP. Tá? No BGP, um prefixo junto com seus atributos é chamado de rota. Tá? Então, uma rota BGP não é simplesmente um caminho, dizer, segue por aqui para chegar lá. Né? A rota BGP, os roteadores eles sabem exatamente o caminho que vai ser passado por todos os roteadores, para que eles possam fazer escolhas.
Então, 2 atributos importantes são, né, a SPF, né, contém os sistemas autônomos pelos quais passa o anúncio de um prefixo. Então, quando um roteador BGP ele recebe a informação que dá para chegar num determinado lugar por determinado caminho, né, apesar dele ter um algoritmo parecido com o RIP, tá? O RIP ele só se interessa em saber que por ali tem um caminho. O BGP não, ele sabe por todo mundo que aquele caminho passa, de forma que ele possa evitar caminhos que não interessam a ele. Tá? E Next Hop é a interface do roteador que inicia o caminho. Né? Então, o roteador BGP, né? E quais informações ele tem? Para chegar num determinado destino, ele tem várias interfaces. Né? Para aquele destino, Next Hop é a interface que vai seguir, tanto dele quanto do próximo. E ele também sabe todo mundo no meio do caminho por onde vai passar. Então, quando o roteador de borda recebe um anúncio de roteador, ele utiliza o que chama de política de importação para decidir se ele aceita ou filtra aquela rota. Né? Aquele exemplo que eu dei para vocês. Né? Ele recebe um aviso de rota, um roteador do Serviço de Inteligência Americana, que ele fala, ó, tem um caminho aqui que é curto, mas esse caminho passa por Moscou. Então, talvez essa inteligência americana não queira que essa informação de inteligência passe por Moscou. Então, o roteador BGP deles faz a recusa dessa rota. Tá? Ele faz a filtragem e não aceita. Agora, se for um caminho que ele entende que não tem problema, ele aceita. E a seleção de rotas do BGP. Tá? Então, o roteador pode conhecer mais do que uma rota para qualquer prefixo. Né? Ele pode receber informação de rota por várias portas diferentes. Né? Ainda mais numa internet totalmente conectada. Tá? O BGP tem vários caminhos alternativos. Né? Então, se houver 2 ou mais rotas, né, para o mesmo prefixo, o que o BGP faz para começar a excluir? Né? Rota recebe como um dos seus vizinhos valor preferencial local. Tá? Então, você pode configurar no BGP uma rota preferencial e, se houver essa configuração preferencial, ele sai por ali. Então, o administrador, como ele tem um bom conhecimento da rede, ele pode dizer, não, prefiro por aqui, se estiver disponível por aqui. Tá? Agora, se tiverem várias rotas preferenciais ou se não forem configuradas rotas preferenciais, tá? Ele escolhe aquela de menor caminho, né? Tal qual o RIP, aquela de menor saltos. Se ainda assim as rotas de menor salto, houverem rotas de menor quantidade de saltos iguais, é selecionada aquela que tem roteador Next Hop mais próximo. Tá? Ou seja, que o próximo roteador de salto é que ele faz menos saltos para chegar nele. Tá? Se ainda assim houver vários caminhos, ele vai usar o identificador BGP, aquele de menor número. Tá? De forma que sempre vai haver uma seleção de um caminho BGP. O BGP, gente, é um protocolo muito complexo. Tá? É um protocolo realmente que precisa de muito tempo de estudo. As pessoas que fazem esse roteamento de núcleo da internet, elas estudam durante anos esse protocolo, tá? até mexer, tá? Vir a mexer nele. Tá? A não ser que a pessoa trabalhe realmente numa organização de núcleo na internet, dificilmente vai ter contato com esse protocolo. Né? Então, no nosso laboratório, a gente vai fazer alguns laboratórios de roteamento, nós vamos trabalhar com roteamento estático, vamos trabalhar com roteamento dinâmico, OSPF, roteamento dinâmico RIP. A gente vai criar zonas hierárquicas com OSPF, tá? Mas nós não vamos fazer o laboratório do BGP. Tá? Então, a gente iria gastar bastante tempo. Tá? A gente tem coisas mais interessantes para ver. Né? O nosso próximo assunto, né, é rede sem fio. Tá? A rede sem fio a gente vai ver mais para frente só. Né? Eu pretendia ter começado hoje, achei que desse tempo, mas não deu tempo. Né? Então, deixa eu tirar aqui. Isso aqui é o simulador que nós vamos utilizar. Tá? Então, vou falar rapidamente aqui, porque o nosso tempo está acabando. Tá? Esse aqui é o roteador, o Cisco Packet Trace. Nós podemos, aqui é um exemplo de uma rede que está montada, onde nós temos um roteador, o 2901, 2 switches de 24 portas, ligado a cada um dos switches, 2 computadores. A gente consegue fazer testes, consegue botar serviços na rede, consegue botar servidor DNS, servidor DHCP. Consegue fazer uma série de configurações aqui. Tá? Eu coloquei lá no Canvas para vocês o roteiro para vocês poderem fazer o download e a instalação do Cisco Packet Tracer. Né? O Cisco Packet Tracer ele é um software gratuito, mas ele não é de livre utilização.
né? Para se utilizar o Cisco Packet Tracer, você tem que ter uma das duas condições. Ou você tem que ser uma Cisco Academy, no caso a Vega ela está registrada como, então a gente pode utilizar, tá? E ainda assim, se vocês quiserem usar em casa para exercitar sem ser pela Vega, tá? Vocês podem, outra condição para usar ele é que vocês estejam matriculados em algum curso da Cisco. Então, se você se matricular em algum curso da Cisco, você tem direito também a utilizar o Cisco Packet Tracer. No caso, o roteiro que eu coloquei para vocês, tem um curso lá que é justamente o curso do Packet Tracer, como aprender a utilizar o Packet Tracer, e tem até alguns exercícios interessantes de rede. Então, vocês entram no roteiro lá, o roteiro vai mostrar como vocês se matriculam nesse curso, tá? A matrícula é gratuita, o curso é de graça. Tá? Então, quando vocês fizerem a matrícula, na primeira aula é disponibilizado como fazer o download. No roteiro eu também estou mostrando como fazer isso. Tá? Então, vocês fazem o download, vocês fazem a instalação e aí vocês podem utilizar. Tá? Para isso, vocês precisam de uma conta. Então, vocês podem ou utilizar, abrir uma conta na Cisco para isso. No meu caso, eu preferia utilizar a conta da Google. Então, se você tiver uma conta Google, você pode utilizar essa conta. Então, no momento de fazer o login, quando você abre o Packet Tracer, ele vai perguntar: quer fazer o login com uma conta da Cisco ou login com uma conta da Google? Eu acho mais simples a da Google. Você clica em cima da conta da Google, ele vai abrir uma página web, vai pedir seu usuário sem Google e vai te liberar o acesso. Inclusive, na página inicial tem uma opção, quando você faz o login, que você pode marcar em que você vai ter o login liberado por 3 meses. Então, eu recomendo fazer isso se você estiver usando em casa. Né? Se está usando em casa, marca ali, faz o login uma vez durante 3 meses, você vai conseguir usar ele. Daqui a 3 meses ele vai pedir outro login e você faz de novo. Se estiver usando no laboratório público, aí melhor não marcar essa opção. Tá? Mas a gente vai utilizar aqui, vai fazer esse laboratório, tá? Só para mostrar rapidamente aqui nesses 4 minutinhos que a gente ainda tem. Tá? Isso aqui é uma rede lógica que foi montada. Tá? O André está perguntando até que horas entregar o trabalho. Pode entregar até domingo, tá? Não tem problema, não. Até o final do domingo lá. A gente pode entrar numa parte física da rede, onde a gente pode ver um rack. Tá? Então, aqui é um rack de distribuição, né? Onde eu tenho aqui aqueles 4 computadores colocados numa mesa e os equipamentos no rack. Posso dar aqui zoom no rack. Cadê o zoom? Né? Aqui eu tenho as ligações dos equipamentos. Né? Posso ligar e desligar o equipamento, posso trocar o cabeamento, posso colocar cabo nos dispositivos. Né? Então, permite fazer uma série de configurações bastante interessantes. Tá? Então, eu recomendo que vocês procurem essa semana, ver se consegue fazer o download, fazer a instalação. E aí, na semana que vem, a gente vai começar com ele. Eu vou mostrar primeiro como utilizar, né? E depois a gente vai começar a configurar os equipamentos de rede, tá? Fazer configurações de rede, botar o roteamento para funcionar. Então, acreditem, tá? Esse simulador aqui, né? É interessante ter um laboratório com equipamento? Tá? Se alguém quiser fazer, já fica atento aí que na semana, já falei com você, né? Na semana de computação lá da Felk, vai ter um laboratório com roteadores reais. Mas esse laboratório aqui, tudo que a gente fizer no roteador real, a gente vai fazer nele também. Né? A gente pode vir aqui, inclusive, no roteador, né? Clicar aqui, ó, aqui está o hardware do roteador. Não, aqui é o switch, desculpa. Né? Deixa eu pegar aqui o roteador. Tá? Aqui é o hardware do roteador. Eu posso chegar aqui nesse hardware e mudar peças dele, tá? Vou aumentar o zoom aqui. Tá? Então, está aqui o roteador. Né? Se eu quiser, por exemplo, botar um módulo... Deixa eu ver, esse módulo SPF aqui, por exemplo, tá? Eu posso simplesmente arrastar o módulo para dentro do roteador. Tá? Inclusive, ele vai reclamar. Vou tentar largar aqui, ó. Ele vai me dar uma bronca dizendo que eu não posso fazer com o roteador ligado. Né? Tem que desligar o roteador. Tá? O funcionamento é exatamente como se fosse um roteador mesmo. Tá? Colocar ali dentro o módulo SPF, tá? Colocar o módulo fibra, o SPF, dentro dele. Eu ligo o roteador. Né? Quando eu ligo o roteador, ele vai começar as suas negociações, tá? Para poder estabelecer. Então, ele é bastante completo mesmo. Né? Vai ser bastante interessante esse laboratório. Né? Então, aqui, ó, o roteador foi ligado, está configurado, está funcionando. Tá? Então, quem puder fazer a instalação aí para próximas aulas, vai ser bastante interessante. Né? O Guilherme está falando, né? Botou o zoom. Não, beleza, Guilherme, sem problema. Né? O Guilherme já usou o Packet Tracer, né? É bastante interessante, né, Guilherme? Ele é muito bom, realmente. Ele simula todas as condições. Tá? Quem já usou esse Packet Tracer realmente gosta muito dele. Tá? Inclusive, permite, se você vai montar uma rede real, né?
você precisa configurar roteadores na rede, em vez de você ir para a rua, né, vamos supor, uma empresa como uma grande operadora, uma provedora de internet a cabo, então uma operadora de telefonia que oferece serviço de internet, o que você faz? Você monta a sua rede dentro do simulador e você configura a sua rede inteira e testa a sua rede inteira. Depois que a sua rede está pronta, você só pega as configurações que você fez no roteador, você exporta e importa ela para dentro dos roteadores, e aí você bota os roteadores nos locais e vai tudo funcionar direitinho, tá? Então é muito mais fácil do que você chegar, imagina, você botar uma rede no município inteiro, botar vários roteadores, ter que ficar em cada lugar, ficar configurando, testando e dar erro e tem que voltar lá. Isso é um trabalho ingrato, né? Você faz dentro do simulador, testa tudo, quando está funcionando, só exporta a configuração, tá? E é um simulador muito bom, tá? Vocês vão gostar de usar ele. Gente, alguma pergunta aí? Vou puxar aqui uma lista. Pessoal, não tendo mais dúvida, então semana que vem a gente combina assim então, tá? A gente vai então partir para o Package Tracer, né? Na primeira aula a gente vai ver como usar o simulador, depois a gente vai fazer vários exercícios de roteamento, né? A gente vai ver depois a parte de teoria de rede sem fio, né? Eu vou mostrar para vocês aqui também, eu vou falar alguma coisa mostrando o equipamento de rede sem fio também. A gente vai voltar para o Package Tracer. O Package Tracer também tem toda a parte de rede sem fio. Nós vamos montar rede sem fio aqui também, ver funcionando, tá? A interface de roteamento, de configuração do rede sem fio é exatamente a interface dos equipamentos de rede sem fio da Cisco, né? Então a gente vai poder fazer bastante coisa aqui, tá? E realmente montar rede, tá? Quem quiser fazer esse laboratório a sério, quiser aprender, vai sair daqui falando que sabe montar rede fisicamente e montar roteamento de rede. Tá? Então, pessoal, é isso aí, tá? Deixa eu terminar aqui a gravação.